Oi, gente. Que todos estejam bem, aí enfrentando da melhor forma possível, né? Esses dias em casa, cuidando, evitando sair, né? Para cuidar aí da sua saúde, também dos seus familiares. E a gente segue com as nossas videoaulas, seguimos com os nossos conteúdos. E na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre o uso do mais ou mais. Estão olhando aí que é o mais sem i e o mais com i, né? Duas palavras bem parecidas, a única diferença, né, a presença e a ausência aí do i, mas que possuem significados e funções bem diferentes. Não são sinônimas e uma não pode ser usada no lugar da outra. Cada uma tem o seu significado, cada uma tem o seu uso. De forma alguma não existe qualquer situação, qualquer contexto em que possa ser usada uma ou outra. Uma é usada num contexto e outra em outro contexto. Embora alguns tenham dificuldade para identificar em que contexto se usa cada uma. E é justamente isso que a gente vai tentar resolver agora, né? Para que não se tenha mais essa dúvida, assim como nós fizemos algumas videoaulas com o uso do mal com L e o mal com U, né? Mal com L, com seu significado, as suas situações, e o mal com U também, com seu significado e seus usos nas determinadas situações. Então, hoje, mais com I e mais sem I, também com significados completamente diferentes, né? A gente começa falando aí do mais sem o i, né? Indica contrariedade, oposição. Coloquei 3 exemplos. Procurou muito, mas não encontrou o que queria. Nadou, mas morreu na praia. As aulas eram boas, mas eram muito extensas. Vocês devem ter percebido que eu li mais. Procurou muito, mas não encontrou o que queria. Acredito que alguns, de repente, possam estar pensando assim: ué, ela leu mais, não encontrou o que queria, mas não seria mães? Existe uma discussão muito grande na língua portuguesa sobre a pronúncia, porque as palavras são parecidas na escrita e alguns dizem que parecidas na pronúncia. Outros, que é a linha que eu também compartilho, defendem que a pronúncia é a mesma. Foneticamente, é a mesma pronúncia, mais e mais, independente da presença ou da ausência do i. Outros já leriam assim: procurou muito, mas não encontrou o que queria. Então, eu deixo bem claro que é uma discussão, não se tem um consenso fechado. Então, existem, se vocês ouvirem mães, vocês podem ouvir mais e ser também referência ao mais sem i. Por mais que o aluno prefira a pronúncia mães, porque pensa da seguinte forma: melhor ser mães, porque aí a gente já vai saber quando se pronunciar mães, que é sem o i, mais é com o i. Aí o aluno costuma defender no primeiro momento: eu vou adotar essa linha do mães. E o mais, quando eu falar mais, é porque é com i. Faz sentido, é um pouco mais conveniente, sendo que não adianta você pensar em mães e mais se você não souber, né, não analisar exatamente o contexto, porque pode usar de uma forma errada. Você precisa analisar realmente o contexto, ok? E por mais que se defenda, né, o mães, na realidade, não é o que a gente observa, né? É muito difícil a gente encontrar, na hora de defender, defendem o mães, mas é muito difícil a gente encontrar alguém que diga: procurou muito, mas não encontrou o que queria. Então, deu para perceber? Espero que tenham entendido
que alguns pronunciam mães, poucos, na hora de defender, defendem a pronúncia diferente. Pronúncia levemente parecida, mães e mais. Mas na hora de usar efetivamente, na hora de falar na pronúncia, muito poucos usam. Acredito que alguns digam até que não conhecem quem fale mães, né? Vamos dar sequência então. Mães, contrariedade ou oposição, sinônimo de porém. Esse sinônimo, então, pode ser substituído, né? Vamos ver aí. Procurou muito, mas não encontrou nada. Era o primeiro exemplo. Procurou muito, porém, não encontrou o que queria, desculpem. Procurou muito, porém, não encontrou o que queria. O mais pode ser substituído pelo porém, sinônimo. Agora vamos ver o mais com i. Tem isso como significado a ideia de maior, de quantidade, de intensidade, de excesso, aumento. Carla é a pessoa mais, quantidade, né? Intensidade, entediada da festa. 2 mais, olha aí a quantidade. 2 nunca serão 3. Ela venceu mais uma batalha, né? O excesso, o aumento. Então, temos aí o mais com i, com essa ideia de quantidade, intensidade, excesso, aumento. Contrário de menos. Até para lembrar de matemática, né? Aquilo que virou com o tempo, adição e subtração, lá no início foi o quê? Conta de mais e conta de menos, não é mesmo? Carla é a pessoa mais entediada da festa. A gente trocando aí pelo menos, muda o sentido, mas continua totalmente, né, com um sentido lógico. Carla é a pessoa menos entediada da festa. Intensidade, né, para quantidade. Intensidade para mais entediada e intensidade para menos, né? E a gente tem ainda esse mais aí. Olha lá. Olha a diferença. Um acento agudo aí no ar. Então, a gente tem mais e mais. Mais sem i, mais com i e mais sem i, mas com um acento. Esse mais aí é a forma feminina do plural do adjetivo mal, né? Tem como função aí qualificar o nome, dá uma característica, né? Negativa. Então, olha aí para entender. Temos mal, o adjetivo mal, no masculino singular. Como é o plural? Maus. Homem mau, homens maus. Se for mulher, mulher má, mulheres mais. Olha lá, chegando a esse mais, né, com acento agudo. Aquelas senhoras são muito mais. Ele só tem mais ideias, ok? Vamos ainda ver que esse mais, né, a gente pode substituir o antônimo, né? A gente pode substituir para ver se é esse mais com acento agudo pelo antônimo boas. Aquelas senhoras são muito mais. Aquelas senhoras são muito boas. Então, a gente começou lá a videoaula vendo o mais sem i e o mais com i. Mas eu achei oportuno, como é mais também, apresentar aí esse outro mais, que é o mais plural do adjetivo má, ok? Então, aí, para sintetizar, nós temos mais com i é um advérbio de intensidade, mais sem i é uma conjunção adversativa e temos o mais sem i, mas com acento, um adjetivo. Muitos professores começam a partir daí o ensino, né, para diferenciar o uso do mais com i e o mais sem i, e até do mais com acento agudo, falando que um é advérbio, outro é conjunção, outro é adjetivo. Quando nós vimos mal com L e mal com U, eu comecei dessa forma, não sei se vocês lembram, dando a classe de palavra de cada um.
E no segundo momento eu falei, é suficiente você saber que o mais com i é um advérbio, o mais sem i é uma conjunção, e até que o mais sem i com acento é um adjetivo. É suficiente para saber em que contexto vai ser usado? Muitas vezes não, porque muitas vezes naquele momento o aluno não lembra. Quando usa uma conjunção, adjetivo, como assim adjetivo? Advérbio. Então, é importante a gente saber a classe de palavra, a qual classe de palavra pertence cada uma dessas três aí. Por isso eu trouxe e coloquei aí, sendo que dessa vez eu já botei para o final da videoaula porque eu acho que é importante saber, mas saber a classe de palavra nem sempre ajuda a saber em qual contexto utilizar, ok? Então que fique claro que mais com i é um advérbio, mais sem i é uma conjunção, mais sem i com acento agudo é um adjetivo. Mas isso aqui que resume a nossa videoaula de hoje. Mais sem i, oposição. Mais com i, quantidade. É preciso ter isso em mente. Tendo isso em mente, dificilmente qualquer um erra na hora de utilizar. Porque tendo a ideia do contexto, da frase em que vai ser usado, vocês têm uma ideia de oposição, mais sem i. Tem uma ideia de quantidade, mais com i. Ok? Assim a gente fecha a nossa videoaula de hoje. Continuem em casa, continuem se cuidando, que em breve daremos continuidade. Então fiquem bem, pessoal. Até a próxima!